Parte 1. A areia entrou nos pulmões de Elisa Santos como vidro moído, e ela pensou que morreria sufocada antes mesmo de pisar no reino que prometera salvar espécies em extinção. A tempestade engolira o comboio 20 minutos após deixarem o aeroporto. Agora, sozinha entre dunas que se moviam como ondas furiosas, a bióloga brasileira de 28 anos segurava um pano úmido contra o rosto e rezava em português para santos que provavelmente não tinham jurisdição no Oriente Médio. Seus instrumentos científicos, termômetros de precisão, medidores de pH, tablets com dados de genética reprodutiva, jaziam inutilizados dentro da mochila impermeável que agora parecia ridiculamente inadequada. O vento uivava com voz de profeta enfurecido. Então, através da cortina dourada que devorava o mundo, surgiu uma forma impossível, um cavalo negro galopando contra a física, e sobre ele, um homem envolto em mantos escuros que esvoaçavam como asas de falcão. Elisa piscou, certa de que a desidratação já provocava alucinações. Mas mãos firmes a puxaram para cima com força calculada, e um braço a prendeu contra um peito sólido que cheirava a sândalo e suor equino. O cavalo virou com precisão militar, e o mundo se tornou movimento puro. Respire devagar, ordenou uma voz masculina em inglês impecável, mas carregado de sotaque que transformava as vogais em música grave. Estamos a 2 minutos do acampamento. Elisa obedeceu porque o corpo já não consultava a razão. O acampamento era a formação estratégica de tendas bege ancoradas contra a tempestade, com lamparinas de cobre balançando sob estruturas que resistiam ao caos. Dentro da maior, tapetes persas cobriam a areia e uma mesa baixa sustentava chá de menta em bule de prata trabalhada. O homem removeu o véu que cobria o rosto e Elisa encarou Malik Al-Azhar pela primeira vez. Ele era exatamente como as fotos dos dossiês diplomáticos. Mandíbula angulosa, olhos cor de âmbar escuro, barba aparada com precisão geométrica. Mas nenhuma fotografia capturara a intensidade que irradiava dele como calor de pedra ao sol. Elisa Santos, disse ele, não como pergunta. A cientista que veio salvar meus falcões. Se eu sobreviver ao deserto primeiro, respondeu ela, ainda tossindo areia. Algo passou pelo rosto dele. Não era sorriso, mas quase. Parte 2. O Palácio Real surgia do deserto como milagre arquitetônico, mesclando cúpulas antigas com vidro moderno que refletia o céu em tons de safira e ouro. Jardins impossíveis escorriam pelas laterais, buganvílias roxas, jasmins brancos, fontes que cantarolavam em árabe líquido, desafiando a aridez ao redor com arrogância botânica. Elisa foi instalada em ala reservada para consultores internacionais, onde o ar-condicionado mantinha a temperatura de primavera artificial, e a vista da janela mostrava o deserto se estendendo até o infinito como promessa não cumprida. O laboratório era sonho financiado por petróleo e visão estratégica. Microscópios eletrônicos de última geração dividiam o espaço com incubadoras climatizadas, freezers de nitrogênio líquido e equipamentos de sequenciamento genético que custavam mais que a casa inteira dos pais de Elisa em Campinas. Paredes de vidro separavam setores para aves, mamíferos e equinos, cada um com protocolos de biossegurança dignos de agência espacial. Impressionada, a voz de Malik ecoou atrás dela. Elisa virou. O sheik vestia traje formal ocidental, terno cinza escuro sem gravata, camisa branca aberta no colarinho, mas mantinha o porte de quem nascera em tenda real e aprendera protocolo antes de aprender a andar. Impressionada com o investimento, corrigiu ela profissional. Mas ciência não se faz só com equipamento caro. Preciso de autonomia para tomar decisões técnicas sem interferência política. Os olhos âmbar se estreitaram levemente. Você foi contratada exatamente por isso. Não preciso de cientista que obedeça. Preciso de alguém que entenda que estes animais representam identidade nacional. Falcões peregrinos caçam nestas terras há 1000 anos. Oryx árabes são símbolos tribais. E os cavalos? Ele pausou, e Elisa percebeu tensão súbita nos ombros dele. Os cavalos carregam linhagem que não pode desaparecer. Completou mais baixo. Havia história enterrada naquelas palavras, mas Elisa não cavou. Ainda não. Então me deixe trabalhar.
disse simplesmente. Malik assentiu uma vez, gesto econômico de general dando ordens. Rachid será seu contato administrativo. Qualquer recurso que precisar, solicite através dele. Eu acompanho os relatórios semanais. Pessoalmente? Elisa ergueu sobrancelha. Pensava que reis delegassem esse tipo de tarefa. Não sou rei ainda, e não delego o que importa. Saiu sem esperar resposta, deixando perfume de sândalo flutuando no ar esterilizado do laboratório. Parte 3. Rashid al-Bashir tinha 70 anos, barba branca imaculada e olhos que avaliavam pessoas com precisão de quem sobrevivera a 4 regimes políticos através de sabedoria, não adulação. Era conselheiro-chefe, mentor de Malik desde a infância, e a única pessoa no palácio que ousava discordar do jovem governante em público. A senhorita entende que este projeto vai além de ciência, sim? Perguntou durante o primeiro café formal, servido em porcelana fina sobre bandeja de prata com incrustações de turquesa. Elisa provou o líquido forte temperado com cardamomo antes de responder. Entendo que animais em extinção viram símbolos quando as pessoas precisam acreditar em algo permanente num mundo que muda rápido demais. Rashid sorriu, e foi como ver rocha antiga rachar para mostrar cristal por dentro. Malik escolheu bem. Você pensa com a cabeça, mas sente com algo mais profundo. Isso será necessário aqui. Por quê? Porque haverá resistência. Lady Amira Al-Farsi, noiva prometida do Sheikh, considera este projeto desperdício de recursos que deveriam ir para a educação e saúde. Ela não está errada, mas também não está certa. Política raramente é. Elisa anotou mentalmente o nome. Amira Al-Farsi. Noiva arranjada. Futura rainha. O casamento já tem data? 6 semanas. Rashid serviu mais café, gesto que indicava que a conversa estava longe de terminar. Aliança estratégica entre 2 tribos que controlam aquíferos subterrâneos e rotas comerciais. Sensato do ponto de vista geopolítico. Desastroso do ponto de vista humano. Malik não a ama. Não era pergunta. E Rashid não fingiu que era. Malik não acredita que tenha direito ao amor. Antes que Elisa pudesse perguntar o que diabos aquilo significava, a porta do escritório se abriu com um estrondo calculado e uma mulher entrou como tempestade elegante. Lady Amira Al-Farsi usava a baia de seda azul marinho bordada com fios de prata, hijab posicionado com precisão que revelava rosto de modelo e escondia qualquer vulnerabilidade. Era linda como espada polida, perigosa e fria sob a luz. Então você é a brasileira, disse em inglês perfeito, sorrindo sem calor. A mulher que veio brincar de Deus com nossos animais sagrados. Elisa se levantou igualando a altura. Sou a cientista contratada para impedir que seus animais sagrados deixem de existir. Prazer, Lady Amira. O sorriso de Amira se afiou. 6 meses passam rápido no deserto, doutora Santos. Não se apegue demais ao lugar. Saiu como entrara, deixando perfume de jasmim e ameaça velada. Parte 4. O camelo que Elisa apelidara de destruidor de eletrônicos mastigava seu tablet como se fosse capim particularmente saboroso, ignorando completamente os gritos em português que misturavam desespero científico com criatividade linguística aprendida em botecos de Campinas. Por favor, me diga que você tem backup na nuvem, disse Malik surgindo na entrada do cercado dos camelos com expressão que oscilava entre horror diplomático e vontade de rir. Elisa virou, cabelo escapando do rabo de cavalo, poeira de feno grudada na blusa do laboratório. Tenho backup, mas aquele tablet tinha 3 semanas de observações comportamentais que eu ainda não transferira porque seu sistema de internet tem mais falhas que peneira. O camelo arrotou com satisfação ofensiva, cuspe verde escorrendo pelo que restava da tela LCD. Malik perdeu a batalha contra o riso. Foi som inesperado, grave, genuíno, quebrando a armadura de formalidade que ele usava como segunda pele. Elisa piscou, porque pela primeira vez desde que chegara, o Sheikh parecia ter 29 anos em vez de carregar séculos de responsabilidade nas costas. Não estou vendo graça, resmungou ela, mas os lábios tremiam. Destruidor de eletrônicos, repetiu Malik, ainda rindo baixo. Nome científico?
Camelos, estúpidos, tecnofóbicos. Taxonomia duvidosa, mas poeticamente precisa. Elisa tentou manter a cara fechada e falhou completamente. Riram juntos pela primeira vez, e algo mudou no ar entre eles. Sutil como areia deslocando, mas concreto como rocha. Malik limpou os olhos, recuperando compostura. Vou solicitar tablet novo. E uma cerca elétrica ao redor de qualquer equipamento eletrônico. E talvez exílio permanente para este animal em particular. Ele só estava curioso. Defendeu Elisa, contraditória. Você tem coração mole para quem veio salvar espécies com lógica pura. Lógica e compaixão não são excludentes. Deveriam ensinar isso em escolas de reis. Malik ficou sério de repente, mas não ofendido. Meu pai tentou. Morreu antes de terminar a lição. Silêncio desceu como véu de respeito. Sinto muito, disse Elisa sincera. Ele gostaria de você. Dizia que pessoas que falam verdade são raras como água doce no deserto. Malik olhou para o horizonte, onde o sol começava a descer, tingindo tudo de cobre. Tenho reunião com o conselho em 15 minutos, mas gostaria de mostrar algo depois. Às 8 no estábulo leste. Não era ordem, era convite. Elisa assentiu, sentindo algo apertar no peito que não tinha nome ainda. Parte 5. O estábulo leste era a catedral dedicada a cavalos de linhagem que remontava a cruzadas e rotas de seda. Box individuais de madeira nobre, iluminação indireta, chão de borracha especial que amortecia impacto. Cheirava a feno premium, couro tratado e algo mais antigo. História viva respirando no presente. Malik esperava encostado no último box, trocando traje formal por calça de montaria e camisa de linho creme arregaçada até os cotovelos. Pela primeira vez, Elisa viu a cicatriz. Linha irregular que subia do pulso esquerdo até desaparecer sob a manga. Marca de trauma que deixara mais que lembrança física. Este é Zahir, apresentou, abrindo o box. O garanhão era negro absoluto. Musculatura definida como escultura. Olhos inteligentes que avaliavam Elisa com desconfiança aristocrática. Linhagem pura por 12 gerações. Velocidade, resistência, inteligência acima da média. Geneticamente perfeito. Elisa se aproximou devagar, deixando o cavalo cheirá-la antes de tocar o pescoço sedoso. Mas você não monta nele, observou, notando a sela empoeirada pendurada. Silêncio denso encheu o espaço entre as palavras. Acidente há 10 anos, disse Malik finalmente, voz controlada demais. Treinamento militar. Zahir assustou com explosão de fogos cerimoniais. Empinou, me derrubou contra a cerca de metal. Fraturei costelas, perfurei pulmão, quebrei o braço esquerdo em 4 lugares. Elisa olhou a cicatriz com novo entendimento. Cirurgias de reconstrução levaram 8 meses. Recuperação completa, segundo os médicos. Malik tocou o próprio braço inconscientemente. Mas algo mais foi danificado. Exames posteriores revelaram complicações. Os médicos disseram que eu nunca poderia gerar filhos. O mundo parou de girar por um segundo. Malik, um rei sem herdeiro, é apenas homem esperando para ser substituído. Continuou ele, olhando para Zahir em vez de para ela. Tradição exige continuidade. Meu conselho sabe. Por isso, o casamento arranjado foi acelerado. Amira vem de família fértil, tem irmãos, primos. As chances são melhores se você desistir de encontrar a verdade. Interrompeu Elisa, cientista despertando. Há 10 anos a medicina reprodutiva era diferente. Diagnósticos eram menos precisos. Traumas podem causar infertilidade temporária que reverte com o tempo. Você fez reavaliação recente? Para quê? Mudar o fato não muda o dever. Malik, olhe para mim. Ele obedeceu, e Elisa viu dor antiga morar naqueles olhos âmbar. Você merece saber a verdade. Não pelo reino. Por você. Algo quebrou na expressão dele. Rachadura pequena em barragem forte. E se a verdade confirmar o diagnóstico? Então você enfrenta com dados reais, não com fantasmas de 10 anos atrás. Parte 6. A clínica de fertilidade ficava a 3 horas de carro na capital costeira, onde arranha-céus de vidro competiam com minaretes históricos por domínio visual. Elisa organizara tudo com discrição cirúrgica, consulta privada, médico recomendado por contatos acadêmicos internacionais,
sigilo absoluto garantido por contratos que incluíam cláusulas de penalidade financeira devastadoras. Malik foi como quem vai para a execução, digno, silencioso, preparado para o pior. 3 horas depois, saiu da sala de exames com expressão indecifrada. E Elisa se levantou da cadeira de espera, coração disparado. Resultados em 48 horas. Ele olhou para as próprias mãos, como se fossem estrangeiras. Dr. Farah disse que os exames antigos eram primitivos, que muito mudou na última década, que há esperança. Esperança não é certeza. Não, mas é mais do que eu tinha ontem. No caminho de volta, pararam em café escondido em beco histórico, onde turistas não chegavam e moradores locais jogavam gamão sob ventiladores antigos que giravam preguiçosos. Malik pediu chá de hortelã e baklava encharcada em mel. E Elisa percebeu que era a primeira vez que o via comer algo por prazer, não protocolo. Obrigado, disse ele de repente, entre um gole e outro, por me forçar a encarar o que eu enterrei. Não me agradeça ainda, posso estar errada. Não sobre isso. Malik segurou o olhar dela. Você é a primeira pessoa em anos que me trata como homem antes de rei. Porque você é. O reino discordaria. O reino pode esperar 48 horas. Sorriso pequeno, mas real, curvou os lábios dele. De volta ao palácio, encontraram Rachid esperando com expressão grave no corredor de entrada. Temos problema, anunciou sem rodeios. Lady Amira solicitou tour pelo laboratório. Oficialmente, para entender melhor o projeto que consumirá recursos do reino. Não consegui recusar sem levantar suspeitas. Elisa e Malik trocaram um olhar rápido, comunicação silenciosa de quem já desenvolvera código próprio. Quando? Perguntou Malik. Amanhã, 10 da manhã. E então temos 12 horas para garantir que ela não encontre nada que não deveria, disse Elisa, mente já catalogando tudo no laboratório que poderia revelar a pesquisa extraoficial sobre fertilidade humana que ela vinha fazendo nas horas vagas. Malik tocou o ombro de Rachid em gesto de gratidão. Prepare a narrativa oficial. Foco nos falcões, números de conservação, impacto cultural. Nada sobre cavalos. E se ela perguntar sobre os cavalos? Improviso, disse Elisa com confiança que não sentia completamente. Sou brasileira. Inventei improviso. Parte 7. Lady Amira chegou ao laboratório pontualmente às 10, acompanhada por 3 assistentes e fotógrafo oficial que documentaria sua preocupação humanitária, consciência nacional. Usava a baia cor de marfim bordada em ouro, hijab de seda que emoldurava rosto perfeitamente maquiado, e sorriso que não alcançava os olhos. Elisa a recebeu com profissionalismo blindado. Lady Amira, bem-vinda ao Centro de Conservação Genética. Por onde gostaria de começar? Pelos números, respondeu Amira, voz doce como veneno adoçado. Exatamente quanto de recursos do reino está sendo investido em pássaros? Falcões peregrinos não são pássaros comuns. São patrimônio histórico vivo. Elisa conduziu o grupo ao setor de aves, onde 5 falcões em diferentes estágios de tratamento reprodutivo ocupavam viveiros climatizados. Populações selvagens caíram 80% nos últimos 40 anos. Sem intervenção científica, desaparecem em 2 gerações. E isso afeta a economia do reino como, exatamente, turismo cultural, identidade nacional, soft power diplomático. Elisa manteve tom neutro. Países que preservam patrimônio natural ganham respeito internacional. Respeito se converte em parcerias comerciais. Amira tocou o vidro do viveiro com unha perfeitamente esmaltada de vermelho sangue. Interessante. E os cavalos? Ouvi que temos programa equino também. Tensão apertou a nuca de Elisa como mão invisível. Preservação de linhagem genética. Documentação de características hereditárias. Nada tão dramático quanto as aves. Posso ver? Claro. Mentira necessária. O setor equino estava trancado, mas negar acesso levantaria mais suspeitas que permitir. Elisa destrancou a porta com impressão digital, coração batendo irregular. A sala era menor, mais técnica. Freezers de armazenamento, microscópios, telas exibindo árvores genealógicas que remontavam séculos.
E numa bancada lateral, discreto mas não invisível, o dossiê que ela esquecera de guardar. Estudos comparativos. Fertilidade pós-trauma. Amira se moveu como gato, olhos escaneando cada superfície. Parou na bancada. Pegou o dossiê. Abriu. Fertilidade humana? A voz subiu uma oitava, perigosamente próxima de triunfo. Isso faz parte do escopo do projeto de conservação animal, doutora Santos. Elisa sentiu o chão desabar, mas manteve o rosto impassível. Pesquisa comparativa. Mamíferos compartilham 98% do DNA. Entender padrões reprodutivos em cavalos ajuda a entender padrões em humanos. É ciência básica. Ou é ultrapassar limites contratuais para benefício pessoal de alguém específico. Silêncio caiu como lâmina. Estou sugerindo algo, Lady Amira? Estou observando que cientistas estrangeiros às vezes desenvolvem apegos inadequados. Amira fechou o dossiê com suavidade mortal. Vou mencionar isso ao conselho. Tenho certeza que apreciarão transparência total sobre como seus recursos estão sendo usados. Saiu levando o dossiê e Elisa soube que a guerra acabara de começar. Parte 8. A convocação do conselho chegou com os resultados médicos de Malik. Elisa não teve tempo de abrir o envelope antes dos guardas aparecerem. Presença requisitada perante Conselho Real, imediatamente. A sala do conselho era anfiteatro de pedra, onde tradição pesava como chumbo. 12 anciãos em semicírculo, Malik ao centro, Rashid à direita, e Amira, promotora perfeita, ao lado da mesa de evidências. Sobre a superfície, o dossiê sobre fertilidade e um colar de ouro com safira dentro de saco lacrado. Doutora Santos, começou o ancião Karim, voz grave. 2 acusações graves. Desvio de recursos e roubo de propriedade real. Eu nunca vi esse colar, disse Elisa confusa. Foi encontrado entre seus pertences, informou Amira com falsa tristeza. Pertencia à falecida mãe do sheik. Câmeras mostram você próxima ao museu na noite do desaparecimento. Porque fui manipulada. Uma servente falsa pediu ajuda com vazamento. Ou está mentindo? Retrucou Amira. Karim se virou para Malik. Sua posição, sheik. Malik olhou para Elisa, e o que ela viu foi pior que raiva, dúvida, medo. O peso impossível de escolher entre coração e coroa. Rescindo o contrato da doutora Santos, disse ele, voz morta. 24 horas para deixar o reino. O mundo desabou silenciosamente. Parte 9. Rashid apareceu durante as malas, trazendo pendrive. Imagens reais das câmeras. A servente não existe em registros. Foi contratada 3 dias antes, paga em dinheiro, desapareceu após plantar o colar. Ele tocou o envelope médico sobre a cama. Malik pediu que destruíssem sem abrir. Está com medo da verdade. Elisa rasgou o envelope. Leu. Sorriu com ironia amarga. Malik era fértil. Sempre fora. 10 anos de prisão autoimposta por diagnóstico errado. Guardou o resultado e foi ao laboratório pela última vez. Copiou 3 anos de dados para backup criptografado, protegendo a ciência da destruição inevitável. Amira apareceu na entrada, triunfante. Roubando dados agora? Salvando-os de você, respondeu Elisa. Apenas removi obstáculo. Achou que conquistaria um rei com microscópios? Tentei ajudá-lo a encontrar verdade. E olhe onde isso te levou. No aeroporto, Elisa passou pela segurança, chegou ao portão. 20 minutos para embarque. Então o mundo parou. Malik surgiu sem guardas, sem protocolo, trajando jeans e camisa amarrotada, e ajoelhou-se no meio do aeroporto lotado. Elisa Santos, cometi injustiça. Escolhi medo quando deveria escolher coragem. Perante todos, reconheço o erro e imploro perdão. Ela desceu devagar. Levanta. Não antes de aceitar isto. Estendeu o pendrive. Vi as provas. Amira manipulou tudo. Fui covarde. Por que agora? Porque antes tinha medo de perder trono. Agora tenho medo de perder você. Segurou a mão dela. E li os resultados. Sou fértil. Você estava certa. Última chamada, voo 447. Se eu ficar, não será como resgate. Será como parceria de iguais. Então me ensine a ser digno. Ela o puxou para cima e beijou. O aeroporto explodiu em aplausos. Parte 10. O conselho foi reconvocado 2 dias depois.
Rachel projetou vídeos que Amira escondera. Ela plantando o colar, pagando a falsa servente, destruindo amostras no laboratório. Lady Amira, declarou Karim, você desonrou tradição de hospitalidade. Traição não tem lugar aqui. O noivado está cancelado, anunciou Malik. Escolho justiça sobre conveniência. Votação apertada. 7-5. Amira foi banida. Privilégios cancelados. Elisa retomou o projeto com autonomia garantida. Recusou morar no palácio, mantendo independência. Malik voltou a montar Zahir pela primeira vez em 10 anos. Cavalgou até a duna onde salvara Elisa. Pronta para o futuro? Perguntou, estendendo a mão. Cavalgaram juntos enquanto o deserto testemunhava. O casamento misturou incenso árabe e alecrim brasileiro, véu de seda e pulseiras de Campinas. Rashid abençoou em árabe. Promessas foram ditas em português. Cada estrela testemunha que lutarei por nós, disse Malik na primeira dança. Sei disso, porque aprendeu que lutar não é só proteger trono, mas proteger verdade. 3 meses depois, Elisa sentiu náuseas constantes. Coletou amostra de sangue e fez o teste. Grávida. Encontrou Malik no estábulo. Preciso te contar algo. Estendeu o papel com o resultado. Malik leu e chorou, mas agora de libertação. O milagre que você me devolveu. Não é só herdeiro, é filho. Nosso. Jamila nasceu 6 meses depois sob céu estrelado. Olhos âmbar do pai, cabelo escuro da mãe. Jamila Esperança, nomearam juntos. A menina que representava não continuidade forçada, mas renovação escolhida. 10 anos depois, Jamila cavalgaria Zahir sob orientação do pai, enquanto a mãe documentava a 5ª geração de falcões ressuscitados. Nas noites de deserto, Malik e Elisa sentavam no terraço lembrando da tempestade que os unira, da injustiça que quase os separara e da verdade que os salvara. Porque algumas histórias não começam com "era uma vez". Começam com escolhas impossíveis e pessoas recusando aceitar que amor precisa fazer sentido para a sociedade antes de fazer sentido para o coração. E terminam com um final verdadeiro. 2 mundos colidindo e criando o terceiro onde deserto floresce, tradição evolui, e amor vence não porque é forte, mas porque é justo. Fim.